E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a continuação da parte 4, do capítulo 3. Então, já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história continua na perspectiva de Jirkniv. Nimble olhou para Jirkniv, falando baixinho. Ele é bem menos um Dead, e muito mais um demônio. Parece que ele sabe como quebrar completamente a vontade de um homem. Ainda assim, tornando-se um estado vassalo, Jirkniv olhou gentilmente para Nimble, que ainda parecia incapaz de aceitá-lo. Ele podia entender os sentimentos do homem. No entanto, ele teria preferido uma solução racionalmente considerada para esse problema, ao invés de uma revelação infantil de seus sentimentos. Ainda assim, se nem mesmo Jirkniv poderia resolver esse problema, imagina Nimble. Jirkniv falou: falarei claramente agora. Nós não podemos vencer. A única opção que temos é, como eu disse anteriormente, nos subverter para subordinados. Não consigo imaginar outro jeito de se opor a ele. Como você pode ter se sentido naquela guerra, está claro que ele é mais poderoso como um Magic Caster. Os dois cavaleiros concordaram com a cabeça. Jirkniv falou: mas ele agindo como guerreiro, alguém de vocês pode matá-lo como uma espada. Jirkniv encolheu os ombros. Você deveria saber, certo? Mesmo como guerreiro, o senhor marcial não podia vencê-lo. E o que foi aquilo? Ele recebia os ataques do senhor marcial, e permaneceu ileso. Ele usou magia. Nimble falou: não tenho certeza, mas pode ser possível. Jirkniv falou: enfim, em outras palavras, ele pode tornar qualquer ataque ineficaz com magia. Então o assassinato é impossível. Ele poderia ser imortal. Nimble falou: bem, ele tem um corpo físico, então eu duvido que ele seja imortal. Jirkniv falou: então, por que ele estava ileso? Nimble ficou perplexo, e voltou-se para Basilwod, a seu lado, em busca de ajuda. No entanto, Basilwod manteve os lábios apertados, em uma linha reta. Jirkniv falou: então, vamos fazer isso por agora. Reunir toda a informação possível sobre as armas do senhor marcial, e, em seguida, reuniremos todos os Magic Casters e aventureiros que podemos encontrar, para perguntar-lhes por que ele não foi ferido. Felizmente, esse pronunciamento deveria colocá-lo contra a guilda dos aventureiros. Com isso, ficarão felizes em nos ajudar. Nimble falou: então, não deveríamos ter oferecido vassalagem, depois de tentar isso, já que felizmente, ele recusou no ato. Jirkniv estava um pouco irritado com isso, mas ele reprimiu seu descontentamento, e não demonstrou. Em vez disso, ele olhou para Nimble, com uma expressão preocupada no rosto. Jirkniv falou: felizmente, você realmente pensa assim? Eu acho que é o contrário. Não é melhor forçar a vassalização o mais rápido possível? Perguntou Jirkniv a Nimble, que tinha uma expressão perplexa no rosto. Jirkniv falou: por que você acha que ele recusara, de imediato, nossa oferta de vassalagem? Nimble falou: este seu servo não tem certeza. Jirkniv falou: talvez se ele for incompetente, inseguro de como lidar com a mudança de situação. Talvez, ele pensou algo assim. No entanto, o nosso adversário é aquele homem, lembra? A julgar pelo seu intelecto, ele já deve ter elaborado um plano para o futuro, no breve período, após termos proposto a vassalagem. Se ele recusasse a oferta, depois de analisá-la, isso indicaria algo sobre esse curso de ação, que não combinava com seus objetivos. Basilwod falou: e o que seria? O rosto de Jirkniv ficou amargo, com a pergunta de Basilwod. Jirkniv falou: eu não sei. Ainda assim, provavelmente, não pode ser bom para nós. Caso contrário, ele não ficaria tão perturbado com a oferta de vassalagem. Pelo que sabemos, os objetivos que ele tem em mente são coisas que ele não pode realizar em seu próprio país. Nesse caso, Jirkniv deixara seu cérebro sobrecarregado de trabalho, e logo emitiria fumaça aos montes. Seu oponente era Inzo Algon. Ele certamente deve ter algum objetivo em mente. Como rei do reino feiticeiro, o que ele desejaria? O que ele odiaria? O suor escorria em sua testa, e Jirkniv se esforçava para pensar. Jirkniv falou: a guilda dos aventureiros. Será que ele quer fazer alguma coisa para a guilda dos aventureiros, e é por isso que ele se opôs à vassalagem? Nimble falou: e aquela declaração? Permitir aquilo é uma boa ideia, Vossa Majestade. Daqui a alguns anos, muitos dos melhores e mais brilhantes do Império podem acabar saindo do país. Jirkniv falou: eu não entendi seu ponto. Diga-me como você chegou a isso.
Nimble falou. Fazer o que ele diz significa que a liberdade de alguém pode ser restrita, tendo o incrivelmente poderoso rei feiticeiro como apoio, é uma proposta muito atraente. Trabalhando como aventureiros, muito mais pessoas morrem do que conseguem fazer um nome para si mesmas. No entanto, com alguém tão poderoso para dar suporte, bem, pelo menos é o que as pessoas sem autoconfiança pensarão. Além disso, já que temos cavaleiros, não há muitos empregos para aventureiros de baixa classificação. Jirkniv falou. Um fluxo de talentos. Embora eles possam não ter fé em si mesmos, isso não significa que eles não sejam capazes. Havia pessoas que eram talentosas, mas careciam de autoconfiança. No entanto, seria preciso uma pessoa muito confiante para explorar o novo mundo. Jirkniv falou. Se esse é o caso, não são todas essas razões para se opor à vassalização. Ainda assim, não seria mais conveniente para nós nos tornarmos um estado vassalo. Dessa forma, ele pode engolir a guilda dos aventureiros diretamente. Ainz o algo. Porque seu intelecto supera tanto o meu. Seus planos são tão diabólicos que nem posso começar a compreendê-los. Basilord falou. É possível que ele não tenha planejado nada disso. Jirkniv olhou com ódio ao comentário de Basilord. Jirkniv falou. Que bobagem é essa? Ele antecipou nossos movimentos a este nível. Não, é impensável. Também precisamos considerar os efeitos de seus sentimentos incognoscíveis, que o levam a odiar os vivos. Talvez, supondo que pensar em Ainz como um dos Undeads seria um erro. Talvez Ainz já tivesse antecipado que ele iria agonizar e adivinhar sobre isso, e fez esse planos de antemão. Ele poderia estar esperando, de braços abertos, por um Jirkniv em pânico, para acelerar o processo de vassalização. Nimble perguntou: o que devemos fazer agora? Ele estava se referindo às futuras ações do Império. Jirkniv falou. Pretendo divulgar as notícias para os países vizinhos. Primeiro, reunirei os escribas, e direi a eles, em termos gerais, que o Império escolhe a submissão, e se tornará um estado vassalo do reino feiticeiro, e que não temos mais nada a discutir. Anunciaremos as notícias rapidamente para os países vizinhos, e deixaremos que ela se espalhe. Então, o reino feiticeiro não terá escolha, senão reconhecer Vossa Majestade. Os dois abaixaram a cabeça. O fato de que mesmo Basilord tivesse uma expressão como essa em seu rosto, fez com que Jirkniv se perguntasse se era uma piada. Ele apagou o sorriso amargo do rosto, e falou, de maneira amigável. Por que tão triste? Existem todos os tipos de estados vassalos. Se nos é permitido governar a nós mesmos, na maior parte do tempo, então, podemos continuar vivendo, como sempre fizemos. Não. Se o reino feiticeiro nos defender, com seu incrível poder, então, não estaríamos mais seguros do que antes. Como eles ouviram sobre um futuro um pouco mais brilhante, provavelmente, um pouco de cor retornou aos seus rostos. Jirkniv falou. Portanto, precisamos lidar com qualquer insatisfação interna. Se o reino feiticeiro não nos permitir governar a nós mesmos, o império pode começar a se fragmentar. Pode haver facções que, não satisfeitas com a vassalagem, também pode fazer o seu movimento. Jirkniv começou a pensar sobre a disposição das facções dentro do Império. Os mais importantes seriam o corpo de cavaleiros. No entanto, eles não mudariam para a facção anti-vassalagem. Mesmo se eles se opusessem, seria apenas conversa fiada. Eles não agiriam a sério. Em seguida, haviam os nobres. Eles não podiam ser previstos. Embora houvesse poucas pessoas que se queixassem da decisão de Jirkniv, esses poucos poderiam estar apontando para uma chance de depor o Imperador Sangrento. Estas eram pessoas que poderiam tentar qualquer coisa para se tornarem os novos governantes do Império vassalizado. Os plebeus poderiam ser enganados. Para eles, enquanto a vida continuasse normalmente, eles não se importariam em se tornar um estado vassalo. Jirkniv falou. Os sacerdotes serão um problema. Os templos nunca reconheceriam isso. E seria pior se os templos não apenas se opusessem, mas proibissem toda a atividade de cura. Ele precisaria conversar com eles, repetidamente, e levá-los a pensar. Nimble falou. Você ficará bem, Vossa Majestade. Jirkniv falou. Quem sabe, enquanto estiver por perto, teremos a melhor chance de sermos vassalizados, e planejamos mostrar os resultados disso. Mas talvez não seja bom dizer isso. Porque ele pensou. Ele havia herdado essa tarefa de seu pai, e o império se tornara cada vez mais forte. Ele não deveria ter errado em nenhum momento durante esse processo. Mas então, aquele monstro apareceu, e tudo saiu do controle. Provavelmente, não havia nada de errado na maneira como ele negociava com aquele monstro.
Foi simplesmente porque a Enzo Algon era um ser cujos processos de pensamento transcendiam os da humanidade. Em apenas um mês, tudo mudou. Jirkniv suspirou profundamente. Jirkniv falou: eu devo ser o homem mais azarado do mundo. Embora isso fosse apenas tagarelice, as notícias sobre o pássaro fio prateado, mudando sua base natal, do Império para a Aliança Cidade-Estado, logo alcançaram o desmotivado Jirkniv. Nos próximos dias, Jirkniv iria lamentar isso, como: as bênçãos não vêm em pares, mas as calamidades não vêm sozinhas. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.